Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio, da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Te convido, nesse momento, a uma breve reflexão na Palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Veja o que diz a Bíblia. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Era essa a orientação do apóstolo Pedro a uma igreja que vivia tempos difíceis. Pedro dizia a esta igreja: por meio da fé, Deus protege vocês. Vivemos dias de tribulação, dias onde podemos ser dominados pela amargura, pela raiva, pela ansiedade, e isso comprometerá nossa relação com Deus, com o nosso próximo, seja em nossa casa, seja em nossa igreja, seja na sociedade, ao ponto de nós, às vezes, estarmos brigando nas redes sociais, por muito pouco. Tudo porque estamos estressados, porque sob pressão estamos despertando em nós o que há de pior. Ou até mesmo podemos, diante das pressões, nos acomodarmos em nossa fé, entregando-se à amargura, à raiva, à ansiedade, à depressão e a tantos outros males emocionais, espirituais, pecando contra Deus, pecando contra o nosso irmão. Dias difíceis exigem de mim e de você uma atitude de fé. Nossa fé não pode ser refém das circunstâncias. Era o que Pedro aqui orientava a igreja. Olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 6 do primeiro capítulo da carta de Pedro. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Pedro diz àquela igreja: pela fé Deus protege vocês, até o último dia, o dia em que vocês serão salvos. Ele está remetendo ao dia final, ao dia da volta de Jesus. Até lá, é a fé que cuida de vocês. Mas e se essa fé não for exercitada? Podemos naufragar. Podemos estar sabotando a nossa história de vida. Podemos estar entrando numa espiral de amargura, de tristezas, de ódio, de ansiedade, de depressão e tantos outros infortúnios da vida. Por esse motivo, Pedro dizia àquela igreja sob pressão: alegrem-se nisso. Ele continua, verso 7. Essas provações, elas mostrarão que sua fé é autêntica. A provação pela qual nós hoje passamos, como pessoas, como igreja, como sociedade, em Cristo, ela vai evidenciar que a fé que eu tenho é uma fé verdadeira, é uma fé legítima, é uma fé cujo objeto é Cristo e este crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Essa fé, como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro.
Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Quando a minha fé não fica cativa às circunstâncias da vida, mas pelo contrário, ela é exercitada, Deus é louvado. A igreja é fortalecida. Espero eu que nós, enquanto Igreja do Senhor, espalhada por esse mundo, ao retornarmos de nosso confinamento, voltemos ainda mais fervorosos, disciplinados, íntegros, tementes a Deus, que amam o Senhor Jesus Cristo. Porque a fé, ela me impulsiona ao amor a Jesus. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam. E ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo de sua fé, a sua salvação. Deus nos protege, nos dando um instrumento poderoso chamado fé. Fé esta cujo objeto é Cristo, o autor e consumador de nossa fé. É por meio de Jesus Cristo que podemos dizer o que Paulo um dia disse em tempos de confinamento por causa da pregação do Evangelho. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sim, podemos sair desse confinamento sendo uma igreja mais forte, uma igreja mais engajada com a obra do Senhor, uma igreja viva que glorifica a Deus, que expressa o seu amor por Cristo e não se permite ser assaltada pela ansiedade em seu coração, porque ela tem uma viva esperança. E essa esperança é a volta do nosso Senhor. Porque, do mesmo modo que Ele um dia subiu aos céus, Ele voltará. Tudo está sob o seu controle, inclusive essa pandemia. Confie em Deus, exercite a sua fé. Ela é o instrumento de Deus para os enfrentamentos dos dias difíceis. Que Deus te abençoe.